Quinto ano, voltei para a gente fazer a nossa correção de geografia, tá? Vamos lá para a primeira questão. Essa é uma revisão de conteúdo, tá bom? Você sabe a diferença entre a cidade de formação espontânea e planejada? Então associe corretamente. A letra A para as frases que falam de cidades que surgiram de forma espontânea. Letra B para as frases que falam de cidades que surgiram de forma planejada. Então temos aí a primeira questão, a primeira frase afirmativa. Cidades que se formaram a partir da aglomeração de pessoas ao redor de uma igreja ou às margens de um rio e foram crescendo são cidades espontâneas. Então, letra A. Segunda frase: cidades que são construídas por meio de projetos visando a organização do espaço urbano. Planejada, cidade planejada. Terceira afirmativa: cidades em que o espaço urbano é desenhado para oferecer melhor organização das cidades. Também são planejadas. E a última afirmativa: modo como se formaram a maior parte das cidades brasileiras, de forma espontânea. Então, o que a Tchalane tem para comentar dessa questão? Todas as vezes que vocês verem afirmações falando que cidades foram pensadas, foram planejadas, que visam organização do espaço, sempre tem um projeto antes, essas cidades são planejadas. E quando são espontâneas, elas vão crescendo aos poucos, vai surgindo com um povoado, e aí esse povoado aumenta, e geralmente é em torno de uma igreja mesmo, geralmente perto de um grande rio, né? Então essas cidades vão crescendo e são espontâneas. No Brasil, a maioria das cidades são espontâneas. Questão 2. Observe com atenção a imagem. A imagem é de Palmas, cidade de Palmas, do Tocantins. Percebam que tem grandes avenidas, percebam as linhas das quadras, ó, sempre reto, né? Que tem os quarteirões bem organizados. Essa cidade surgiu de forma planejada. Que cidade é essa? Palmas. Então, essa imagem permite afirmar que Palmas surgiu de modo planejado. Questão 3. Leia o texto com atenção e depois assinale as afirmativas corretas, tá? Então, eu não vou ler o texto, mas o texto fala sobre Curitiba, tá? Então, de acordo com o texto, Curitiba surgiu de forma espontânea, porque foi a partir de uma aglomeração de pessoas, de um povoado, que surgiu Curitiba, né? Ela não foi planejada, foi espontânea. E a terceira afirmativa é considerada uma metrópole, pois desde o início sua história foi povoada por pessoas vindas de diferentes lugares do mundo e até mesmo de outras localidades brasileiras, o que ajudou a fazer de que Curitiba seja uma grande cidade. Ela não começou, não surgiu já grande, né? Ela foi crescendo aos poucos. Então é a primeira e a terceira afirmativa. 4 é para a gente observar o mapa. O mapa é do Brasil, mas tem destaque para São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. Vamos ler as afirmativas, a Alane já marcou. Está aqui, ó. São Paulo é considerada uma cidade comercial, pois desenvolve transações comerciais e prestação de serviços como financeiros, serviços médicos, entre outros. Sim, São Paulo é enorme, esse textinho aqui fala, ó, é a maior cidade do Brasil. Então, sim, ela é comercial. São Paulo é considerada administrativa, pois é onde concentra a sede do governo brasileiro? Não. Ela é sim uma cidade administrativa, mas ela é uma cidade administrativa para o estado de São Paulo e não para o governo brasileiro. Lembra quem é a sede administrativa do governo brasileiro? É Brasília, né? São Paulo não é. São Paulo a cidade de São Paulo é capital do estado. E aí, se essa afirmativa tivesse dizendo que era sede do governo estadual de São Paulo, a gente marcaria, mas não, não é a sede do governo brasileiro. São Paulo é uma cidade portuária, onde concentra grande atividade comercial. Não, a cidade de São Paulo não é portuária. Existe a cidade de Santos, que é no estado de São Paulo. Essa sim é portuária, mas Santos é outra cidade e São Paulo, capital, é outra. A última afirmativa, a cidade de São Paulo é considerada uma das maiores metrópoles brasileiras. Pode ser considerada uma cidade turística, pois atrai milhares de pessoas dispostas a conhecê-la. Sim, é correta essa afirmativa, a gente marca. Então, a revisão acaba aqui. Nossa avaliação de geografia é curtinha.
E tá mamão com açúcar como sempre, tá bom, quinto ano? Espero que vocês corrijam essa revisão, não deixe de corrigir. De repente, se não der tempo da gente corrigir na live, você já tem esse vídeo garantindo que vocês possam corrigir, tá bem? Grande beijo e até daqui a pouco.